Deus, para bendizer o Quem teu impedirá santo meu nome. Senhor, Toma, meu Deus, o pastoral, a dá-lhes nossa irmã, força, Pai meu querido, Deus e meu Da Cláudia, graça, Pai. nas Senhor, tuas para vencer, meu mãos. Pai, as Em nome Toma, do meu tribulações, meu Senhor, Deus, meu meu Deus. Deus. Pai, a Ó, Da meu graça para esposa, Pai, Deus, vencer nas o tuas mundo, ó mãos. Pai. Ó santificando, Deus da Senhor, Meu vitória, nos Deus, dando ela sem a tua força, meu presença, derrama, meu Deus. Deus, Senhor. do teu Ore Meu me Deus, poder. me canta, lá guia, ó Pai, me Derrama, meu surianda, ajuda, meu Deus, da tua Senhor. graça. Meu Pai, Deus e ó meu Pai Pai, querido, a tua palavra alcançando. diz, Pai, ó Senhor, Pai, que o Senhor derramando está do atrás, meu teu Aleluia. Deus, poder, meu dos Pai, verdadeiros, da meu tua Pai, graça, meu adoradores, Deus. Senhor, Meu Ó meu Deus, meu aqueles que Pai, o Pai, adoram Senhor em vive. Ó espírito meu e em meu Deus, o Deus, meu verdade, Senhor Deus, é meu meu Deus. Deus. poderoso. Ó, meu Ó Pai, Pai querido, em nós nome do Senhor cremos Jesus, no meu Aleluia, teu glória a Pai, poder, Deus. meu santifica, Pai. Senhor, Nós cremos, Deus, na acrescenta tua Aleluia, a minha Santo fé, misericórdia. Deus. Senhor, Venha falar com nós, meu acrescenta, meu Pai. Oh, Pai, meu Venha, Deus, a meu meu nossa Deus, Deus, meu fé, já de Senhor, Deus. novo. para Dando, poder Pai querido, a conquistar tua o Aleluia. unção. sobrenatural, Dando, Pai para Santo, poder, meu meu Deus, Deus, meu ó meu Pai, Pai, te do teu buscar, Senhor, poder, meu na Pai. beleza, Nós Senhor, meu estamos Deus, da aqui, tua meu santidade, Deus. meu Pai, Oh, meu neste Pai momento de Oh, querido. te oração, Oh, adoramos, ó meu ore Deus, me Pai. meu canta, A tua Pai. labasurianda, santidade, Oh, Senhor. grande labacalamantai, Deus. Senhor, Oh, Pai dai força, Senhor, celestial. meu Deus, Oh, Nos meu dá mais Deus, abençoa, meu meu unção, Pai, Senhor, na Pai. com teu palavra, meu Oh, meu poder, Deus. Deus Senhor, ó poderoso. meu Meu Pai, Deus. Grande na beleza, Foi Deus. Senhor, amado, meu Pai, a na tua tua santo. santidade, palavra, meu Reveste com teu ela Pai, é poder, ó neste Pai. fiel. momento, A Senhor, tua da palavra é graça, Aleluia, meu Santo Deus, Deus. o verdadeira. teu nome, O Aleluia. meu Pai, serviço, venha Pai, ser da tua exaltado na palavra, vida do que teu povo, onde Ajuda, tem Senhor, dois Senhor, meus ou irmãos, ó meu Pai, a três Deus, meu vencer, Deus, meu meu reunidos Deus. no Deus, teu nome, confirma, meu Pai, ali Guarda, o meu Senhor Deus, confirma, guarda o teu está. sangue, ore Oh, me Pai, Senhor. canta, vai labasurianda, encontro Meu do labaia, Deus, pastor aleluia. Alegre, rica Pai, a labandaravachai, esposa dele, a irmã nagaya Renata. Deus, kamandarasi, Toma, misericórdia. Vikrama, rica Namaya. labandaraya, Oh, No Mikrama, sturianda, centro, meu Nabaraya. Pai. labandarakalamantai. Oh, Irmão meu Cláudio, meu Deus, Senhor, oh, Deus, meu Senhor, Vital, meu Senhor, Pai. Pai. a tua Toma, palavra Paixão diz, meu Deus. Pai, misericórdia. Faz quão milagre, glorioso meu é, meu Pai, Pai. Deus buscar Pai, o oh restaura, Deus, Senhor Senhor. na beleza, meu derramando Pai, do Libertação da teu pela tua poder, graça, meu meu santidade, Pai. Deus. Senhor, meu Da tua Deus, Reviste, na meu graça, meu beleza, Pai. Senhor, meu Deus. Deus, Oh, da meu tua Pai Aleluia. santidade, amado. meu Pai. Toma, meu Meu Ó Deus, meu Deus, Senhor, oh Deus. Pai, Senhor, este Senhor, globo, essa que neste rádio, momento, Senhor, Tua restaurando meu glória. Deus, vida, oh Pai, Pai. é o teu Ao Deus nome, bendito, venha encontro, ser meu aleluia. Deus. glorificado, meu Faz Pai, o Abençoa, milagre, Senhor, meu do teu povo em Pai. exaltado, geral, meu Senhor, meu Toma, Pai. meu Deus, Deus, o Da face da Senhor, apóstolo terra. que dai-nos, meu pregonte ali, Senhor, meu Pai, na tua dai-nos, Forte, meu meu casa. Pai, Deus. a Toma o diácono fortaleza da tua Marcelo nas palavra, tuas Senhor. mãos. Toma, Ore Pai me querido, a Deus, canta, esposa dele. labasturi Oh, me meu canta, Pai Deus, oh, meu Pai, amado. labacalamantai. a Erika. Meu Meu Deus, ó meu Deus, oh, meu Pai, Pai, em toma, nome do Deus. Senhor, Por meu um Deus, Marco, meu Pai. Deus, não Oh, meu deixa, Deus, oh, meu Senhor, nós Senhor. andar, Toma, Senhor, meu Deus, oh, ó Deus querido, Matias, no nas tuas pecado, mãos. Senhor. Entra, Senhor, Pai, nos de dá forças, providência. nos dá Pai, força, oh Nosso meu Pai, Senhor, a Deus, dentro ó meu glória. Pai, dele. para Oh, meu Deus, sobreviver, oh, meu Senhor, Senhor. buscando, Nas tuas te mãos adorando, meu fortes, Pai, Pai. Senhor, As com tuas teu mãos poder, meu Senhor. Deus. poderosas. Ó Jesus Venha, meu querido, Deus Deus, oh, meu Santo, Me livra, vem Senhor. Senhor, de dando todo força, mal, Concededo, Senhor, Deus, a Senhor. ó meu Pai, bênção. para nós Manda, vencer Pai, Tu o o dia a teu conhece meu dia, fogo pai do o deitado, céu. pecado, meu levantado, meu Oh, Pai, meu Deus. que Deus, tão oh, de meu perto, meu Pai. Deus, nos O Senhor, meu rodeia. Deus, Joga por terra, Senhor, Senhor, conhece. toda aquilo, Oh, meu cabeça, me Pai, canta Senhor. na que quer nos Maia. Oh, me entristecer, para anda, que nós Deus não venha, amado, meu oh, meu Pai, Deus, ó oh, meu Deus Pai querido, reveste, querido. ter uma Oh, Senhor, vida de venha, santidade da na Deus. tua graça, meu presença, meu Pai. Deus. Até. Ó meu Pai, Meu venha Deus, nos Derrama, Deus, capacitar, Senhor, oh, meu meu derrama do Pai. teu Deus. poder, Capacita, Senhor, Meu os Pai, derrama, teus Pai, abençoa dos os servos na abençoa, oração. abençoe, Pai. nos Sim, meu Pai, capacita, nos Senhor, capacita, oh mas meu demais, Deus, nos dê Senhor, na graça, Reveste, meu pregação da Pai, tua nas toda a palavra, meu bênçãos, Deus, força. nos oh Todo meu problema colocando nessa sobre Deus, vida, nós, meu oh Senhor. meu Pai. Ó Pai, Deus Nosso querido, a oh Deus, meu Senhor, ousadia Deus, e a amado. unção, meu Pai, eterno para Deus buscar a Deus, amado e Ti. oh É, poderoso. Senhor, glória, Nos para ajuda, Senhor, a buscar o carregar a oh cruz, Senhor, ó meu glória, Pai. Deus, para sim, Nos
buscar, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos, meu Pai, se nós, meu Pai amado, Senhor, meu Deus, ó Deus querido,
seguir os teus mandamentos, não vai faltar, meu Pai, determinação, Senhor, para que nós venhamos estar na tua presença, Senhor. Meu Deus, ó meu Pai, fortalece a nossa força, fortalece, meu Deus, as nossas forças, meu Pai, segura nas nossas mãos, Senhor, para que nós não venhamos fracassar, meu Pai, ó Senhor, para não fracassar na caminhada, Senhor, meu Deus. Oh, glória, Senhor, meu Pai, neste momento, nesta madrugada, Senhor, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, vem estender, meu Pai, as mãos fortes, as mãos poderosas, meu Pai, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, o inimigo muitas vezes quer vir, meu Pai, ó Deus querido, ó meu Pai, Ele está contra as nossas vidas, meu Pai, mas as tuas mãos é forte, as tuas mãos é forte, meu Pai, teu sangue é forte, Jesus, teu sangue é forte, Jesus, teu sangue é forte, Oricanta, Laias, Tequianda, Rabacalamantai, teu sangue é forte, meu Deus, ó meu Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, a vida do pastor Bastião, meu Pai, a qual é o pastor presidente, Senhor, meu Deus, meu Pai, com teu poder, com a tua graça, meu Pai, com as tuas mãos, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, visita, meu Pai, o ministério, vidas para Cristo, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, levanta, Senhor, mais e mais obreiros, Senhor, meu Pai, Senhor, aquela jovem que aceitou o Senhor, que voltou para o Senhor ali no Capadócia, meu Pai, a nossa irmã Adriana, liberta Adriana, meu Pai, capacita, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, na tua vida, a tua serva, meu Pai, Senhor, 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 eu te apresento também, ó Pai amado, a vida dos nossos irmãos ali, meu Pai amado, no Jardim Santo Teodóxio, meu Pai, a igreja, a congregação que está ali, meu Pai, na instrumentalidade do teu servo, pastor Ivan, Senhor, e a tua esposa, Senhor, meu Pai, Senhor, na glória, Senhor, meu Deus, apresentamos também, ó Pai amado, nas tuas mãos, Senhor, meu Deus, a igreja ali no Jardim São Silvestre, meu Pai, ali, Senhor, meu Deus, ali no estado do Paraná, Senhor, meu Pai, ali no estado, meu Deus, do Paraná, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, faz uma grande obra, Espírito Santo de Deus, faz uma grande obra naquele lugar, meu Pai, que as campanhas, meu Pai amado, de voltar, meu Pai, em andamento, Senhor, meu Deus, Orica, lavassura, canta, rabacalamandai, Senhor, meu Deus, apresentamos as tuas mãos também, Senhor, a igreja, ó meu Pai ali, meu Pai no Capadócia, Senhor, meu Deus, ó meu Pai amado, nos fortalece, Senhora, nos fortalece, meu Pai, leva o povo, Senhor, ali na quarta-feira, Senhor, para o povo te buscar, Senhor, na quarta-feira, meu Pai, ó Senhor, na terça-feira, ali no Jardim Santo Teodóxio, meu Pai, meu Deus, meu Pai, por isso que nós buscamos a tua face, meu Pai, Senhor, 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 meu Deus, ó meu Pai, nos ajuda, Senhor, nós levantar a campanha que tem por título, então, glória na segunda casa será maior do que na primeira, meu Pai, Senhor, 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 restitui, Senhor, meu Deus, restitui, meu Pai, a nossa fé, a fé do teu povo, a fé, meu Pai, do teu povo, Senhor, que clama, a fé, meu Pai, do teu povo que pede, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, porque sabe, Senhor, que só o Senhor pode salvar, porque sabe, meu Pai, que só o Senhor, meu Deus, Orica, lamassura, candarabacalamantai, tem o poder, meu Pai, Senhor, meu Deus, de transformar vidas, Senhor, 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 eu quero apresentar ali também, Senhor, meu Deus, ali em Francisco Morato, ó meu Pai, aquele espaço ali com o irmão Adão, você deu para o ministério, está fazendo a tua obra, meu Pai, prepara, Senhor, meu Deus, prepara, ó Deus querido, meu Pai amado, uma casa, Senhor,
Senhor. Prepara, Senhor, meu Pai, aquele lugar, Senhor, para nós adorar. Ó, Senhor, meu Deus. Oripa, calamanda, lamanda, ravassare, canta, labacalamandai. Senhor da glória, vai confirmando, meu Pai, vai confirmando, meu Deus, as tuas mãos fortes, as tuas mãos fortes, meu Pai. Orica, lamanda, rabacalamandarai. Senhor, 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 meu Deus, ó meu Pai, o Senhor, meu Pai, venha tocar, toca em nossas vidas, toca, 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 Senhor, toca com poder, toca com graça, meu Pai. Oh Senhor, a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, é um Deus de ontem, é um Deus de hoje, é um Deus eternamente, meu Pai. Meu Deus, ó meu Pai, que o Senhor, meu Deus, a cada dia mais e mais, Senhor, nós venha nos fortalecer na tua presença, meu Pai. Nós venha fortalecer, Senhor, na tua presença, meu Pai, nesta madrugada, Senhor, meu Deus. Visita, meu Pai amado, os meus irmãos, Senhor, os meus irmãos, meu Pai, visita, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, ó Deus querido, os meus cunhados, meu Pai, nas tuas mãos, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, revela mistérios, Senhor, revela mistérios na tua palavra, revela mistérios, meu Pai, na tua palavra, Ramandaraia, Calamandaraia, revela os mistérios, meu Pai. Orica, Senhor, 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 porque nós precisamos de Ti, meu Pai. Senhor, meu Pai, nos fortalece, Senhor, aperfeiçoa os dons da revelação, meu Deus, ó meu Pai, para que nós venha, meu Pai, fazer a Tua obra, uma obra, Senhor, meu Deus, que nasceu no coração do Senhor. Orica, mandai, meu Deus, ó meu Pai, vai confirmando, Senhor da glória, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, visita neste momento, meu Pai, nesta madrugada, a vida, meu Pai, do pastor Alex, Senhor, meu Deus, da missionária Renatas, meu Pai, a Késio Elias, meu Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, o Mateus, meu Pai, a Carol, Senhor, meu Pai, faz a obra naquela família, meu Pai, traga aquela família para a tua presença, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, neste momento apresento a vida do pastor Josué, meu Pai, e a tua família, ó meu Pai amado, se compadece, Senhor, meu Deus, ali no teu lar, meu Pai, oh glória a Deus, ó meu Pai amado, neste momento também, Senhor, eu apresento nas tuas mãos, meu Pai, a vida, Senhor, meu Deus, do pastor, meu Pai, pastor Edmundo, e a nossa irmã, tua esposa, meu Pai, Senhor da glória, Senhor, meu Deus, eu te apresento, meu Pai, a vida do pastor Natanael, Senhor, meu Deus, faz uma obra na vida do teu servo, meu Pai, continua abençoando, derramando da providência, derramando, meu Pai, das virtudes do teu Espírito, meu Deus, ó meu Pai, dando força, capacitando, enchendo com teu poder, meu Pai, Senhor, 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 eu te apresento também, ó Pai amado, neste momento, o meu sogro e a minha sogra, meu Pai, nas tuas mãos, Senhor, meu Deus, faz uma obra na vida dos meus cunhados, meu Pai, das minhas cunhadas, meu Deus, ó Pai, meu Deus, ó meu Pai amado, Deus forte, neste momento, meu Pai, de encontro com o nosso irmão pastor Luiz, meu Pai, que voltou para o Senhor, meu Deus, que voltou, meu Pai, ó meu Pai amado, para o Senhor, meu Deus, Oripa, Calamanda, Ramadalaba, Calamandai, meu Deus, ó meu Pai, em nome do Senhor, meu Pai amado, desce com a tua glória, meu Deus, desce com o teu poder neste lugar agora, meu Pai, ó meu Pai, manifesta, Senhor, meu Deus, as tuas mãos fortes, as tuas mãos, meu Pai, poderosas, Senhor, para que nós venha contemplar, meu Pai, ó meu Pai, os teus feitos, para que nós venha contemplar, Senhor, meu Deus,
os teus feitos, meu Pai. Confirma, 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 meu Deus, confirma, meu Pai, ó Deus querido, mas, Senhor, a chamada de calobreiro, meu Pai, ó meu Deus, o meu papai amado, visita nesta madrugada também, Senhor, o obreiro viu, ó meu Pai, o diácono viu, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, a tua esposa, meu Pai, faz uma obra na vida daquela mulher, meu Deus, ó meu Pai, uma obra extraordinária, meu Pai, ó Deus querido, ó meu Pai amado, para que o teu servo, meu Pai, venha fazer a tua obra, Senhor, meu Deus, em tempo e fora de tempo, Senhor, 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 meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, as tuas mãos diz, meu Pai, as tuas mãos são poderosas, as tuas mãos são poderosas, meu Pai, porque nós sabemos, Senhor, que os teus braços não estão encolhidos e não teus ouvidos agravados, meu Pai, para não podermos ouvir, Senhor, Senhor, ó meu Pai, ó Deus poderoso, ó Deus de poder, ó Deus de misericórdia, meu Pai, sonda, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, nosso coração, Senhor, os nossos corações da tua obra, Senhor, 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 meu Deus, ó meu Pai, visita, Senhor, meu Deus, ó meu Pai amado, os hospitais, Senhor, a ala da Covid-19, Senhor, meu Deus, cura, meu Pai, cura, cura, repreenda, meu Pai, essa enfermidade, Senhor, meu Deus, que assola a terra e o mundo, Senhor, 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 porque nós sabemos, meu Pai, ó Deus querido, que o adversário, meu Pai, o adversário, ó meu Deus querido, está botando terror, está botando, meu Pai, terror, pânico, mas o Senhor, meu Deus, é um Deus forte, é um Deus poderoso, Ramanda, Lamassuri, Miquenda, Rabaia, Calamandarabandai, meu Deus, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, vemos na força, nos capacitando, ó meu Pai, apresenta, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, nossas vidas, graça, o poder, a misericórdia, ó meu Deus, ó Pai amado, que tão de perto nos rodeia, Senhor, 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 vem nos capacitar, meu Deus, vem capacitar o pastor Bastião, a missionária Edna, ó meu Pai amado, a irmã Cláudia, a minha vida, Senhor, a qual nós já se faz presente sobre este lugar, meu Pai, a qual nós escolhemos este lugar, ó meu Pai amado, para buscar a tua face, Senhor, meu Deus, porque nós sabemos, eu sei, meu Pai, que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, eu sei, meu Pai, ó meu Pai, que breve será a resposta, Senhor, das nossas orações, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, eu apresento também, Senhor, meu Pai amado, a vida, meu Pai, do evangelista Felipe, Senhor, meu Deus, ali naquela situação, meu Pai, ó Deus querido, prepara, Senhor, meu Deus, ó prepara, meu Pai, uma solução, ó meu Pai amado, para que ele não venha, meu Pai, ó Deus querido, se lançar, meu Pai amado, mas meu Pai, no laço do passarinheiro, no pecado, Uricanta lá e Asterebequeanda, Rabacalamanai, meu Deus, ó meu Pai, visita neste momento, meu Pai amado, ó meu Deus, a casa do pastor Bastião, Senhor, meu Deus, entra com a providência, ali no lado do teu servo, meu Pai, entra com a providência, meu Pai amado, ó Deus querido, Deus santo, porque o Senhor levantou, meu Pai, o teu servo, para fazer esta obra, meu Pai, para fazer esta obra, uma obra, meu Pai, poderosa, uma obra cheia dos teus mistérios, meu Deus, uma obra cheia da tua graça, Senhor, meu Pai, ó Deus querido, que faz a diferença na época que nós estamos vivendo, meu Pai, toma nas tuas mãos, entra com a providência, Uricanta lá e acabandalabadarabacalamanai, Senhor da glória, Senhor, meu Deus, eu te apresento também, meu Pai, a vida do pastor Rildo, Senhor, meu Deus, que é o pastor, meu Pai, o vice-presidente desta obra, Senhor, meu Pai, visita a tua família, tua esposa, os teus filhos, visita, meu Pai, visita, meu Pai, visita, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, os teus servos, Oribecanta lá e Acamandarabaçucandaramandai, meu Deus, ó meu Pai, Senhor, a tua palavra diz, meu Deus, a tua palavra diz, meu Pai,
Pai. Ó meu Pai amado, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão, Meu os que de madrugada Deus, me é buscam, graça. esses me acharão. Orianda, labalabala, calabanda, rabacalamandaranha. Senhor, 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 meu Deus, ó meu Pai, continue operando, nos dando força, nos capacitando, ó meu Pai, para poder, Senhor, viver, para poder buscar a Ti, Senhor, para poder buscar o Teu nome. Oh glória a Deus, oh glória a Jesus. Orica lamandarabachai, anaias turibicanda, lamanda ramandalamanai. Senhor, 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 vai capacitando, vai dando força, vai nos enchendo, meu Pai, do Teu poder, nos enchendo da Tua graça, meu Pai, da Tua misericórdia, meu Deus. Oh, meu Pai, as Tuas mãos é forte, as Tuas mãos é forte, meu Pai. Ó Deus querido, vai confirmando, Senhor, vai confirmando o ministério da palavra, Senhor, o ministério da revelação, Senhor da glória, meu Pai, Senhor, nos dá graça, meu Pai, para nós buscarmos bons, ó meu Pai, para o bom andamento da Tua obra, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, ó Deus querido, Senhor da glória, meu Deus, ó meu Pai, venha nos usar, Senhor, com a Tua misericórdia, meu Pai, como um canal de bênção, para ganhar almas para o Teu reino, meu Pai. Senhor, 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 aquele jovem, meu Pai, ontem, ó Deus querido, ali na sexta-feira, meu Pai, a qual voltou para o Senhor, meu Deus, retornando para a Tua casa, meu Pai. Senhor, visita ele agora, toca, 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 meu Pai, toca, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, eu te apresento também, Senhor, a vida, meu Pai, da missionária Andréia, Senhor, meu Deus, faz uma obra na vida da Tua serva, meu Pai, na vida, meu Pai amado, da Tua serva, oricanta laia, calamandaravachai, ipa calamassuri biquianta, médias canta, raia, camandaraçônia, nabassubi canta, nebrianda, ramando, robocomontou, meu Deus, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, eu te apresento, Senhor, meu Deus, a vida, meu Pai, ali, meu Pai amado, nosso irmão Gabriel, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, faz uma obra na vida do Gabriel, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, que ele venha voltar, meu Pai, a nativa de pregar a Tua palavra, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, visita também nesta madrugada, meu Pai, o evangelista Felipe, Senhor, meu Deus, ou seja, o evangelista Patrick, meu Pai, faz a obra, Senhor, meu Deus, na vida do Teu servo, meu Pai, segura nas mãos dele, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, cega ele para o pecado, ó meu Pai amado, cega ele para o pecado, meu Pai, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, acolhe, abriu, meu Pai amado, as portas da Tua igreja, para entrar ali naquele lugar, meu Deus, ali no Capadócia, meu Pai, oripa calamandaravassuri que anda lamandarai, meu Deus, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, ó Deus, ó meu Pai, ó Deus do mistério, ó Deus de providência, nos dá força, meu Pai, nos capacita, porque somos fracos, meu Deus, porque somos pó, meu Pai, mas as Tuas mãos nos alcançou, as Tuas mãos é poderosa, meu Pai, nos alcançou, meu Deus, ó meu Pai, tem horas, Senhor, que somos tão fracos, somos tão dependentes de Ti, meu Pai. Ó Senhor, em nome do Senhor, meu Deus, em nome do Senhor, meu Pai, Senhor, nos ajuda, meu Deus, ó meu Pai, a ter força, meu Pai, a buscar a Ti, Jesus, a buscar a Ti, meu Pai. Ora calamandaravassuca naramandai,
Senhor da glória, abençoa minha esposa, Senhor, toma nas tuas mãos, ó meu Pai, fortalece, ó Deus, os anjos, ó meu Pai, como se tem usado para louvar o teu nome, Senhor. Meu Deus, ó meu Pai, dai graça, dai força, dai sabedoria, meu Pai. Confirma, meu Pai amado, o ministério, Senhor, a chamada, o desempenho na tua obra, meu Pai. Senhor da glória, Senhor meu Deus, ó meu Pai. Em nome do Senhor, nos ajuda a vencer o mal, nos ajuda, meu Pai, a vencer, meu Pai, a potestade maligna, Senhor. Meu Deus, ó meu Pai, Senhor, nos dando força, nos remindo, oh glória a Deus, Senhor da glória, Senhor meu Pai, venha nos fortalecer, meu Deus, venha nos dar graça, meu Pai, na beleza, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, da tua santidade, Senhor, ó meu Pai, eu te peço, nos ajuda a vencer o mal, nos ajuda a vencer, meu Pai, as potestades malignas, Senhor meu Pai, que há de sobrevir, que sobrevém contra as nossas vidas, meu Pai, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, ajuda a pregar a tua palavra, meu Deus, ajuda, meu Pai, a pregar a tua palavra, como ela tem que ser pregada, meu Pai, em tempo e fora de tempo, em tempo, meu Pai, e fora de tempo, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, Senhor, vai capacitando, meu Pai, vai dando força, meu Deus, vai dando força, meu Pai, ó meu Pai, nos capacitando, nos envolvendo, nos mistérios da tua palavra, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, ajuda, meu Pai, nós proclamar o Evangelho, ajuda, meu Pai, a proclamar a tua palavra, a alcançar as almas que estão cansadas, meu Deus, alcançar, meu Pai, as almas, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, visita ali, meu Pai amado, a igreja Pentecostal Vidas para Cristo, ali na Serra dos Cristais, número 402, Senhor, meu Deus, não deixa, meu Pai, o escândalo, Senhor, meu Deus, fala mais alto. Livra o ministério do escândalo, Senhor. Meu Deus, ó meu Pai, ó Senhor, meu Deus, abre os nossos olhos, meu Pai, abre os nossos olhos, Senhor da glória, Senhor, meu Deus, remove dos nossos corações a nossa pedra, meu Pai, a pedra da incredulidade, a pedra, meu Pai, a pedra, Senhor, que muitas das vezes faz a diferença. Ah, meu Pai, interfere, Senhor, na chamada. Oh Deus, ó Pai, Senhor, nos ajuda a vencer, nos ajuda a chegar, meu Pai, ao patamar mais do último espiritualidade, Senhor, nas tuas mãos, na tua presença, meu Pai. Chega na espiritualidade, Senhor, meu Deus, na tua presença, meu Pai. Que lindo é buscar a Ti, que lindo é estar, meu Pai, ó Deus querido, na tua casa, te buscando, te bendizendo, te adorando, Senhor, na beleza, meu Pai. Ó Deus, na tua santidade, Senhor, meu Deus. Ó meu Pai, venha preparar, Senhor, meu Deus, as nossas almas para o arrebatamento na tua igreja, meu Pai. Nos prepara, Senhor, para o arrebatamento da tua casa, meu Pai. Nos prepara, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, para o arrebatamento da tua casa, meu Pai amado. Nos dando graça, nos fortalecendo. Oh glória a Jesus, oh glória a Deus, meu Deus, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, visita, meu Pai, neste momento, a missionária Cida, ó meu Pai amado, o Diácono Júnior, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, os teus servos, Senhor, ó meu Pai que está, Senhor, meu Deus, ó Pai, empenhado nesta obra, oh glória a Deus, ó meu Pai, a vitória, meu Pai, Senhor, meu Deus, nos cobrindo com o teu poder, meu Pai, nos cobrindo com as tuas mãos, meu Pai, Senhor, meu Deus, oh meu Pai, não nos deixa fracassar, meu Pai, não nos deixa olhar para trás, Senhor, mas segura nas nossas mãos, segura, meu Pai, nas nossas fracas mãos.
Ó Senhor, segura, segura nas nossas fracas mãos, meu Pai. Senhor, não nos deixa, meu Pai. Nós, meu Pai, ó Deus querido, estar, ó meu Pai, fazendo a nossa vontade, mas fazendo a tua vontade, meu Pai. Senhor, nesta madrugada de oração, aqui no Monte da Resposta, meu Pai, traga resposta para o teu povo, Senhor. Traga resposta, meu Pai, para o teu povo. Ó Senhor da glória, Senhor meu Deus, visita, meu Pai. Visita, Senhor meu Deus. Ó meu Pai, nos fortalece, Senhor. Ó meu Pai, dá-nos força para nós conquistar o impossível pela fé. Nós conquistar, meu Pai, o sobrenatural, Senhor. Meu Deus, ó meu Pai, não retira de mim, não retira de nós o teu espírito, mas aperfeiçoa, meu Pai, um espírito inabalável na tua presença, Senhor. Ah, Senhor, nos aperfeiçoa, Pai, nos dá graça, Senhor, para viver, ó meu Pai, o ministério, o santo ministério da tua palavra, Senhor. Meu Deus, ó meu Pai, eu apresento nas tuas mãos, Senhor, o nosso irmão Isaac, o evangelista Isaac, meu Pai. Toma nas tuas mãos o teu servo, meu Pai, com teu poder, Senhor. Dai graça usando o teu servo, usando, meu Pai, o teu servo, Senhor, na beleza, meu Pai, da tua santidade, meu Deus. Ó, meu Pai amado, Deus forte, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Vai confirmando, vai confirmando, vai confirmando, meu Pai, a libertação dos meus amigos ali de trabalho, Senhor, meu Deus. Vai confirmando, ó, meu Pai, libertação do meu patrão, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, Senhor, Senhor, me dá sabedoria para trabalhar, meu Pai, para que eu não venha ser pesado para os meus irmãos, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, dai-nos, Senhor, meu Deus, a virtude, o poder e a graça, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, dá livramento, ó meu Pai amado, na minha vida, Senhor, meu Deus. Ó Senhor da glória, Senhor meu Pai, dá o livramento, Senhor, o livramento, Senhor meu Deus, ó meu Pai amado, que só o Senhor, meu Pai, pode dar, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, dai-nos, Senhor, a fortaleza divina, Senhor meu Deus, não nos deixa fracassar, meu Pai, mas segura nas nossas mãos, segura, 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 segura nas nossas mãos, meu Pai. Senhor, 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 ó meu Pai, as tuas mãos é poderosa, Senhor, meu Deus, as tuas mãos é de poder, meu Pai, as tuas mãos, Senhor, é uma mão poderosa, ó meu Pai, de sanguinária, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, Senhor, 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 porque nós sabemos, ó meu Pai, que estou somente, Senhor, meu Deus, eu buscar a Ti, se eu buscar a Ti, meu Pai, e seguir os Teus passos, e jamais me desviar, Senhor, ó meu Pai amado. Da graça, Entra na tua legítima, ó Pai amado, grandioso Deus, Pai do mistério, Glória a Deus. Deus, meu Pai, Ouve, Senhor, das clamores. Visita, meu Pai, Ouve, meu Pai. o nosso irmão ali do Paraná, Senhor. Escute a nossa oração. Por favor, inclina os teus ouvidos, Toma, meu Pai. Deus, nas tuas Em nome de mãos. Jesus. Faz, ó Pai Santo, milagre. Derrama, meu Deus. Oricanda, minha oh, meu Pai. Oh, meu Deus. Tenha paz, compaixão. Tenha paz, misericórdia, meu Deus. Ai, ó Pai querido, operando, Deus, pois operando, Senhor, quem impedirá, meu Pai? Oh, meu Deus, oh, meu Pai, toma, Deus, a tua serva nas tuas mãos. Entra, meu Pai,
providência, meu Pai, oh meu Senhor, ai, ó Deus, operando, ai, ó Deus, derramando do teu poder, meu Pai, da tua graça, meu Deus, alcança, Pai, alcança, Pai, do Filho, oh meu Deus, entra, Pai, Afasta, meu Deus, o que não te agrada das nossas vidas, meu Pai. Senhor, Senhor, confirma, Senhor, confirma o poder, Jesus, o poder, a graça, meu Pai. Ori canta, lamanta, araiasterebecanda, lamandaramandai, Senhor da glória, meu Deus, ó meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, ó Pai, Senhor, Senhor, venha confirmar, meu Deus, venha confirmar, ó meu Deus, a chamada, Orica, Lamandaravachai, meu Deus, ó meu Pai, Senhor, nos confirma, 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 meu Pai. Confirma, meu Deus, as tuas mãos, Jesus. Confirma, meu Pai, o poder, a graça, a misericórdia, meu Pai. Que tão de perto, meu Pai, nos rodeia, Senhor. Ó, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, opera milagres, prodígios e maravilhas, Senhor. Deus, meu Pai. Abençoa o pastor Edson, meu Pai, que estará ali na terça-feira, pregando a tua palavra ali no Capadócia, Senhor. Meu Deus, ó meu Pai, traga o povo, meu Pai, para a tua presença. Traga o povo, Senhor. Ó meu Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Confirma, Senhor meu Deus, confirma, meu Pai, as tuas mãos. Ó meu Pai, confirma o ministério, Senhor, batizando com o Espírito Santo, renovando, meu Pai, na tua presença, Senhor, renovando mais e mais, meu Pai, Senhor. Leva o povo, meu Deus, leva o povo para a tua casa, meu Pai. Fortifica, meu Pai, na beleza da tua santidade, meu Pai. Senhor, bendito Deus, bendito meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, vai nos fortalecendo. Vai nos fortalecendo, meu Pai, por teu poder, Senhor. Meu Deus, a te buscar, meu Deus, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, olha, Senhor, para nós, olha, Senhor, para nós, ó meu Pai, com os olhos de misericórdia, meu Pai, ó, não na sua ira. Meu Deus, ó meu Pai, Senhor, venha nos alimentar, meu Pai, com os melhores dons, Senhor, com os melhores dons, meu Pai, com o teu poder, com a tua graça, meu Pai. Meu Deus, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, vai confirma, meu Pai, confirma o poder, confirma a tua unção. Ore me canta, Labaia Camandela Vachai, Senhor da glória, porque o Senhor é um Deus forte, o Senhor é um Deus poderoso, meu Pai. Senhor, nos fortalece, meu Deus. Nos fortalece, meu Pai. Ó Deus, nos fortalece, nos dando força para poder, meu Pai, buscar a Ti, meu Pai, na beleza da Tua santidade, meu Pai. Senhor, nos fortalece, meu Pai, na beleza da Tua santidade, Senhor, meu Deus. Ó, Senhor da glória, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor, meu Deus.
ó meu Pai. Ó Deus, ó meu Pai, com teu poder, Senhor, que o teu nome, Senhor, estender, meu Pai, as tuas mãos, Senhor. Ó Senhor, com teu poder, Senhor, com teu poder, meu Pai. Dai-nos a fortaleza, dai-nos a fortaleza, meu Pai. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, para conquistar, meu Pai, o sobrenatural da tua palavra, Senhor, da tua palavra, meu Deus. Confirma a chamada, Senhor. Ó, e me canta, Lamandaravachai. Senhor, visita nossos irmãos ali de Chapecó, meu Pai, Santa Catarina. Visita, meu Pai, os nossos irmãos de norte a sul, de leste a oeste, ali do grupo Valente de Davi, Senhor. Meu Deus, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Com teu poder, meu Deus, com a humildade do teu nome, Senhor. A humildade do teu nome, meu Pai. A humildade, meu Deus, do teu nome, para buscar o Senhor. Ó Deus, ó meu Pai, com teu poder, com as tuas mãos, meu Pai, fortalece, Senhor, meu Deus, nos dando graça, nos dando virtude, meu Pai, das tuas mãos, me canta, Senhor da glória, Senhor, meu Deus, opera milagres, meu Pai, meu Deus, e maravilha, meu Pai, a beleza, Senhor, meu Pai, a fortaleza, Senhor, 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 ó meu Pai, para estar te buscando, para estar, meu Pai, adorando a Ti, meu Pai, Ricanta, Labasturianda, Ramandai, Senhor da glória, Senhor meu Deus, ó meu Pai, Senhor, Tu sabe que nós somos fracos, Senhor, Tu sabe que nós somos pobres, meu Pai, mas o Senhor é forte, meu Deus, o Senhor é forte, nos capacita, ó meu Pai, para viver, Senhor, buscando a Ti, Oripa Calamandará, Senhor da glória, esse monte da resposta, meu Pai, Senhor, meu Deus, visita os nossos irmãos, meu Pai, ó Deus querido, os nossos irmãos, meu Pai, que tem buscado a Tua palavra, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, Senhor, porque nós sabemos que se nós te buscar de coração aberto, meu Pai, ó Deus querido, o Senhor vai derramar as bênçãos, o Senhor vai derramar as vitórias, meu Pai, Senhor, olha para nós, Jesus, olha para nós, meu Pai, nos fortalece, Senhor, nos fortalece, meu Pai, ó Senhor da glória, Senhor meu Deus, precisamos te buscar, precisamos orar, meu Pai, ó Deus, para que o Senhor venha, meu Pai, nos dar força, para nós podermos vencer o maligno, para nós vencer, meu Pai, as potestades, Senhor, Senhor da glória, Senhor meu Deus, ó meu Pai, venha nos fortalecer, Senhor, venha nos fortalecer, meu Pai, ó glória a Deus, ó glória a Jesus, ó Pai, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, não nos deixe ensoberbecer, não nos deixe, meu Pai, nós ter soberbo na Tua obra, Senhor da glória, Senhor meu Deus, que o Senhor, meu Pai, vem estender as Tuas mãos, Jesus, estender, meu Pai, as Tuas mãos, ó Deus, ó Pai, estendendo as Tuas mãos, Senhor da glória, Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Deus, ó Pai, Senhor, nos dá graça, meu Pai, nos dá graça, Senhor,
dá-nos força, operando milagres, prodígios e maravilha, meu Pai. Senhor, 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 meu Deus, nos fortalece, meu Pai, na beleza, Senhor, da tua santidade, meu Pai. Senhor, Senhor, meu Deus, teu sangue é forte, Jesus. O teu sangue é forte, o teu sangue é forte, meu Pai. O teu sangue é forte. Saia, Satanás, saia, espírito maligno, espírito que tem causado divisões, a dissensões da igreja. Saia por terra todo mal agora, Senhor, meu Deus, nos dá força, meu Pai, nos fortalece, Senhor. Ó, meu Pai, porque nós sabemos, por nós só, pelas nossas forças, nós não conseguiremos chegar a lugar algum, meu Pai, mas que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai, nos fortalece, Senhor, nos fortalece, meu Deus, ó, meu Pai, oi, me canto, lavaste, libiando, ela mandará, Senhor, meu Pai, ó, meu Deus, dê-nos a força, meu Deus, meu Pai, com teu poder, Senhor, meu Deus, meu Pai, abre as portas da palavra, Senhor, abre meu entendimento para pregar a tua palavra, meu Deus, a verdadeira palavra, Senhor, a verdadeira palavra, ó Deus, ó meu Pai, com teu poder, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, fortalece, Senhor, nos visita, venha, meu Pai, tocar, ó Deus, com cura. Venha tocar, meu Pai, com poder. Venha tocar, meu Pai, com unção. Venha tocar, meu Pai, nas tuas mãos santas. Glória a Deus, glória a Jesus. Meu Deus, meu Pai, visita, meu Pai, o nosso irmão Ricardo, meu Deus, que está ali na casa, meu Pai, a qual tua esposa está desenganada, meu Deus, porque a medicina já desenganou. Pois o Senhor não desengana ninguém, o Senhor é aquele que fortalece, meu Pai, continua fortalecendo a nossa fé, continua, meu Pai, nos fortalecendo, Senhor, na beleza da tua santidade, meu Pai, Senhor da glória, Senhor meu Deus, Senhor, nesse monte santo, nesse monte sagrado, meu Pai, meu Deus, Jesus. Jesus, Pai, teu poder, meu Deus, venha, meu Pai, nos capacitar, Senhor, na beleza, meu Pai, na santidade do teu amor, da tua virtude, do teu poder, meu Pai, da misericórdia, Senhor, meu Deus, que tão de perto nos rodeia. Senhor, meu Deus, ó meu Pai, ore me canto. Labastri me canta, Rabacalamandai, Senhor, ó meu Pai da revelação, traz revelação, Senhor, aperfeiçoa, meu Pai, com teu poder, a tua obra, Senhor, meu Deus, que é carente, Senhor, a tua obra, meu Pai, que é carente, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, adota, meu Pai, os nossos irmãos com os dons da revelação, aperfeiçoando para um bom andamento na tua obra, Senhor, porque os dons é do Senhor, o Senhor dá para quem o Senhor quer, porque os dons é do Senhor, meu Pai, não é por mérito, Senhor, para dizer que somos merecedores, não, Senhor da glória, nós não somos merecedores de nada, meu Pai, mas a tua graça nos alcança, a tua graça, meu Pai, nos alcançou, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, com teu poder, com a tua graça, meu Pai, com a tua virtude, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te peço, meu Pai, ó poderosamente, eu te peço, Senhor, meu Deus, poderosamente, Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, estender as mãos fortes, venha estender, meu Pai, as mãos de poder, Senhor,
meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, Senhor, 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 afasta de nós, meu Pai, o espírito da mentira, o espírito, meu Pai,